E cá estamos novamente, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Consultório. Ainda bem que já está desse lado na nossa companhia. Convido precisamente a juntar-se a nós nesta jornada de conhecimento, graças aos nossos médicos convidados que estão connosco de segunda a sexta-feira, das 2 às 3h30 da tarde. Partilham connosco conhecimento muito importante sobre a nossa saúde e bem-estar. E, portanto, hoje temos duas especialidades em cima da mesa, são elas medicina interna, também urologia. Queremos, acima de tudo, que participe, faça parte deste programa, deste projeto e esclareça aqui as suas dúvidas. Para isso, só tem que marcar o número de telefone 22-508-3297 ou pode também participar por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Se quer esclarecer alguma questão relacionada com medicina interna ou diabetes, pode preparar precisamente a sua ligação, através deste número de telefone, também a sua pergunta e enviar para o nosso endereço de e-mail. Se a sua dúvida diz respeito à urologia ou aos novos métodos de tratamento da hipertrofia benigna da próstata, pode também já ligar ou já enviar toda esta informação por escrito, porque este é o tema que se segue já neste arranque do programa Consultório de hoje. É nosso convidado o Dr. Pedro Nogueira da Silva, médico urologista e coordenador de urologia no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia, Boa Nova e Maia, a quem agradeço por estar aqui connosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Convite É um gosto recebê-lo neste programa. Muito obrigada, Sr. Doutor. De facto, este é um tema muito pertinente, muito importante. Vamos aqui falar da saúde masculina. Começávamos por explicar o que é a hipertrofia benigna da próstata. Muito bem. A hipertrofia benigna da próstata é uma doença da idade, antes de mais. É uma doença que, obviamente, só afeta os homens e é uma doença da idade. Acontece essencialmente nos homens com mais de 40 anos. Tendo em conta que temos a população, infelizmente, a envelhecer, é um problema que todos os dias nos motiva muita procura na consulta e que vai incomodar muito da população masculina que temos. Consiste essencialmente no crescimento benigno da próstata. Ou seja, se imaginarmos uma próstata como uma laranja, uma tangerina pequenina, nós temos a uretra que passa no meio dessa tangerina. O que vai acontecendo com a idade é que os gomos da tangerina vão crescendo e vão, no fundo, obstruir a uretra, o canal que traz a urina cá para fora. E isto vai-nos condicionar a maneira como nós urinamos. Ou seja, vai-nos alterar o nosso hábito urinário, a forma como urinamos, e daí os sintomas de hipertrofia benigna da próstata, que é o levantar de noite, é o ter o jato mais fraco, claro, é ficar com a sensação de que não esvaziamos completamente a bexiga, é ter uma frequência cada vez maior. Muitos doentes chegam e dizem: eu urino muito bem, urino de hora a hora. Pois é um verdadeiro contrassenso, mas isso na verdade é urinar mal. Quer dizer que supostamente não está esvaziada devidamente a bexiga e por isso está a urinar muitas vezes. É o ficar a gotejar no fim da micção, não ter um jato contínuo. São estes essencialmente os sintomas de hipertrofia benigna da próstata. Por isso é uma doença da idade, é uma doença inexorável, por isso, teoricamente, à medida que ficamos mais velhos, a próstata vai crescendo. Não quer dizer que toda a gente vá desenvolver sintomas, ou seja, pode ser, aos 50 anos tem que se levantar uma vez de noite, ter um jato. Não conseguimos definir isso assim. Nós, em rigor, não sabemos exatamente o que é que causa a hipertrofia benigna da próstata, porque é que nos homens a próstata cresce um bocadinho mais, noutros homens cresce um bocadinho menos, e porque é que um homem com 50, às vezes com uma próstata de 50 gramas, 50 centímetros cúbicos, tem muito menos sintomas que um homem que até tem 30 centímetros cúbicos de próstata. Nós esta relação ainda não sabemos exatamente o porquê, mas sendo certo que, por norma, quanto maior são a próstata, quanto maior é a próstata, maior são os sintomas. Por ser uma doença da idade, não existem medidas de prevenção, mas existe algum exame que é aconselhável fazer a partir dos 40, 50 anos, sim, mesmo na ausência de sintomas? Sim, ou seja, nós quando falamos de próstata, e é uma pergunta que até agradeço, porque vamos já aqui separar duas doenças que muitas vezes fazem confusão. A hipertrofia benigna da próstata é, como o nome diz, uma doença benigna. Não tem relação com outra doença da próstata que preocupa muitos homens, que é o cancro da próstata. Claro. Sendo que muitos dos sintomas, muitos dos exames, são dirigidos ao diagnóstico de cancro da próstata. Ou seja, num homem que começa a ficar mais velho, uma das primeiras coisas que fazemos é a determinação do PSA, uma análise sanguínea, que nos vai essencialmente determinar o risco de cancro da próstata. E, no fundo, aquilo que pretendemos é, excluindo o cancro da próstata, ficamos com a hipertrofia benigna da próstata. Aí o que fazemos são essencialmente exames vou-lhe chamar de seguimento, ou seja, ecografia para avaliar o volume, um exame que se chama fluxometria, que nos vai permitir medir a intensidade do jato, análise para ver se há deterioração da função renal, e são essencialmente à volta destes exames. A hipertrofia benigna da próstata e o cancro da próstata não são um contínuo de doença, ou seja, quem tem uma hipertrofia benigna da próstata deixou a doença progredir, está cada vez com mais sintomas, isso quer dizer que vai ter um cancro da próstata? Não, são duas doenças independentes, cada uma com o seu curso.
Quando falamos de hipertrofia benigna da próstata, falamos essencialmente de sintomas, incómodo, qualidade de vida. Mas essa deve ser uma pergunta muito comum. Muito frequente. E muitas vezes uma dúvida, que é, ok, eu não fiz a medicação, então vou ter um cancro da próstata. Eu fui operado da hipertrofia benigna da próstata, então quer dizer que eu nunca mais vou ter um cancro da próstata. Não, porque o risco continua a existir. Na verdade, elas até se localizam maioritariamente em zonas diferentes da própria próstata. Um bocadinho difícil de explicar aqui, às vezes, sem um boneco, mas essencialmente os cancros localizam-se na zona periférica da próstata, enquanto a hipertrofia é muito mais na zona central. E por isso é muito raro um cancro da próstata dar sintomas urinários propriamente ditos, por norma só com doença mais evoluída. E esta é uma doença progressiva, portanto, os sintomas vão surgindo, os senhores desvalorizam numa fase inicial ou tem logo um impacto muito significativo? Por norma é uma doença progressiva, ou seja, no fundo são pequenas coisas que se vão acumulando no dia-a-dia e que à medida que se vão somando vão criando cada vez mais desconforto. Sendo certo que o levantar de noite, o acordar de noite para urinar, por norma prejudica muito a qualidade de vida. Falando, por exemplo, de outra que é a intensidade do jato. Urinar com jato mais fraco é uma coisa que, no fundo, os homens se vão habituando àquele modo de urinar, porque não é uma coisa, hoje urino muito bem, agora urino muito mal, a pessoa vai se adaptando, ok, hoje urino um bocadinho mais devagar, amanhã um bocadinho mais devagar, e quando às vezes chegam à urologia, nós constatamos que realmente urinam com jato muito fraco. Portanto, não é logo um sinal de alerta para muitos homens. É uma doença por norma progressiva. Há casos pontuais, doentes que até estão muito bem, ou aparentemente muito bem, e por isto ou por aquilo, no dia a seguir nem conseguem urinar e entram em retenção urinária. Mas por norma é progressiva, é cumulativa, primeiro levanta-se uma vez, depois levanta-se duas, depois levanta-se três. Temos homens a levantar-se 3, 4, 5 vezes de noite, o que significa que não conseguem descansar. Em muitos que ainda estão a trabalhar, que têm depois a função do seu trabalho prejudicado, adormecem com mais facilidade, adormecem a conduzir, porque realmente acordar 5 vezes durante a noite para urinar perturba muito, por exemplo, a qualidade do sono. E que conselhos é que pode dar aos nossos telespectadores? Quando é que devem procurar um profissional de saúde? Logo a esses primeiros sinais e sintomas? Que toda a gente tem o seu médico de família, ou seja, isto é uma coisa que deve ser introduzida na consulta e eles devem questionar à medida que vão tendo 40, 45, 50 e devem procurar sempre começarem a surgir sintomas. Ou seja, ok, isto está diferente, eu já não urino da mesma maneira. Muitas vezes até são as pessoas que convivem na mesma casa, no mesmo emprego, estás sempre a ir à casa de banho, ou agora estás-te a levantar 2 vezes. Pronto. E aí devem procurar ajuda e procurar, no fundo, formas de podermos alterar este curso da doença. O diagnóstico é fácil de fazer? O diagnóstico é fácil, essencialmente um diagnóstico clínico, ou seja, estabelecido por uma conversa, que depois, lá está, é complementado com estes exames que falamos há bocado, que por um lado vai eliminar o diagnóstico de cancro da próstata e por outro vai nos dizer, sim, esta é uma próstata que tem 50 gramas, o doente, quando acaba de urinar, fica sempre com 150, 200 mililitros de urina dentro da bexiga, por exemplo, uma coisa assim, urina com jato realmente fraco, dá números, embora isso não significa nada dito assim, 9 mililitros por segundo, 8 mililitros por segundo, que são coisas que nós medimos e que nos diz, este jato é fraco, este esvaziamento não é completo. Pronto, o levantar de noite é uma questão de pergunta e resposta. Claro. Em relação ao tratamento, inicia-se primeiro uma abordagem conservadora? Sim, é como subir, eu diria que é como subir uma escada. Começamos com o degrau de baixo e à medida que a doença vai progredindo, nós vamos subindo as escadas. O que é que nós promovemos sempre? Alterações de hábitos do dia-a-dia. Um exemplo simples, um doente começa a levantar-se uma vez de noite, mas nunca alterou nada os seus hábitos de dieta. A primeira coisa que nós, por norma, recomendamos é, à noite, vamos limitar a ingestão de líquidos, contando que em Portugal, pelo hábito de dieta, toda a gente, por norma, come sopa, ou muita gente come sopa, dizer assim, ok, a partir das 7 não bebe líquidos, claro. Depois acompanha, se calhar, a refeição com o mínimo de água possível, ou evita café, bebidas alcoólicas, sumos à noite, e muitas vezes isto é suficiente para o doente deixar de se levantar de noite. Por exemplo, e depois vamos complementando medicação oral, por isso medicamentos que vão tentar aliviar os sintomas, que vão permitir que o doente se levante menos, cada vez menos, ou que durante o dia aguente mais tempo, ou que tenha um jato mais forte, sendo que esta medicação às vezes acarreta alguns efeitos laterais e aqui entramos muitas vezes e cada vez mais nas alternativas terapêuticas que temos, nomeadamente na área cirúrgica. A medicação para a hipertrofia benigna da próstata, por norma, é bem tolerada, mas tem efeitos laterais sobre a parte sexual, claro. Sobre a ejaculação, provocando às vezes um fenómeno que se chama ejaculação retrógrada, ou seja, durante o ato sexual o homem tem a sensação do orgasmo, mas não sai esperma, ele vai para dentro da bexiga, claro. E outro grupo de medicamentos que interfere mesmo na capacidade de manter ereções. Claro. E isso
cada vez mais é uma coisa que preocupa os homens, que os homens nos preocupam por isso, e há homens que não estão disponíveis para ter esse tipo de efeitos laterais e querem alternativas. Claro, claro. E aqui entram as atitudes cirúrgicas. Lá está, já estamos a assumir mais um degrau. Deixa-me só questionar, os próprios sintomas e sinais da doença também interferem nas relações sexuais? Também interferem, sim, também interferem. Ou seja, há uma associação entre hipertrofia benigna da próstata e diminuição da capacidade de ter ereção. Não só pela progressão da doença em si, mas também muitas vezes pelo efeito lateral da medicação. Isso pode levar muitas vezes os senhores também a procurarem ajuda. Também nos procuram muitas vezes saúde, por isso, sim. Claro. Nós temos alguma outra medicação que já tem um efeito duplo, ou seja, um efeito de não só melhorar a capacidade de ter ereções, como ao mesmo tempo melhorar a performance sexual, a capacidade de ter ereções. Portanto, conhecemos a abordagem conservadora, mas com os efeitos secundários, subimos o degrau. Subimos um degrau. E cada vez, eu agora posso introduzir aqui mais um pequeno degrau e mais um pequeno degrau, que é, nós cada vez temos mais técnicas cirúrgicas. Ou mais técnicas, sim, mas cirúrgicas, quase todas elas são feitas em regime de bloco operatório, sendo que algumas são minimamente invasivas em regime de ambulatório. Ou seja, e que vamos adaptando um bocadinho à vontade do doente e às condições do doente. Aqui 2 exemplos. Um homem novo, 48 anos, que tem sintomas, que garantidamente não quer perder a ejaculação e tem uma próstata pequena, nós podemos optar, por exemplo, por técnicas que nós chamamos não ablativas, ou seja, em que não removemos tecido. Ou seja, no fundo, a próstata fica lá toda com o seu tecido. O que fazemos, por simplesmente, são técnicas, seja uma rede, que é o ITIN, que vai alargar o espaço, seja umas técnicas de vapor de água quente, que também vão, no fundo, promover a atrofia do tecido, tentar alargar o canal, e que são técnicas que têm, por norma, uma grande preservação da ejaculação. Não tem interferência na ereção e tem uma grande preservação da ejaculação. Também, por norma, são técnicas que têm uma durabilidade mais curta, ou seja, eu não consigo garantir nunca se garante nada, mas se calhar se pensarmos a 10 ou 15 anos, ou às vezes até menos, temos que pensar em voltar a esta próstata novamente com uma atitude cirúrgica. Claro. Mas muitas vezes, lá está, 5 anos, 10 anos, de 50 para os 60, embora somos todos jovens aos 60, mas já há muita diferença, e muitas vezes na vida sexual há muita diferença. E depois vamos ter o patamar das cirurgias ablativas, ou seja, da cirurgia em que removemos tecido. Estas, tradicionalmente, tinham 2 grandes efeitos laterais. A ejaculação retrógrada, ou seja, nós ao retirar o miolo da próstata permitíamos que o esperma fosse sempre para dentro da bexiga e por isso a maior parte dos doentes que faziam técnicas, ou que fazem técnicas convencionais, ficam sem ejaculação. E depois, em muitas das técnicas, nomeadamente as técnicas que são endoscópicas, por isso sem nenhum corte, usávamos energia térmica, ou seja, usamos calor. E o calor tem um efeito irritativo, um bocadinho como uma queimadura na pele. Quando nos queimamos, numa coisa simples, no disco, ficamos com a arder, no fundo. E no fundo, esse efeito também se transpunha para o sistema urinário e no pós-operatório, às vezes 2, 3 dias, às vezes bem mais do que isso, os doentes ficavam com muitos sintomas, eu vou chamar irritativos, não é assim que se chama cientificamente, mas que toda a gente entenda. Claro. Mais vontade de ir, mais pressa, com ardência, e isso limitava muito, ou limita às vezes, a retoma das atividades do dia-a-dia. E por isso agora também temos mais uma técnica, que é nova, aqui no Porto temos só desde o início deste ano, que é a aquablação, que no fundo o que usa são jatos de água fria, é um jato de água fria de alta pressão, quase como aquelas máquinas que usamos para lavar as paredes de casa, que é completamente robotizada e controlada por ecografia em tempo real. No fundo, o que esta técnica faz é, nós introduzimos um aparelho onde definimos onde é o princípio e onde é o fim, uma coisa em que todos os urologistas estão muito habituados a fazer, que é no fundo dizer assim, eu quero que o jato de água comece a atuar no início da próstata e acabe no fim da próstata, antes do esfíncter, ou seja, para garantir que não há incontinência, uma das potenciais riscos deste tipo de procedimentos. E a partir daqui, este fica completamente fixo e depois controlamos em ecografia em tempo real qual é o tecido que queremos remover. Por isso nós desenhamos claramente no ecrã o tecido que queremos remover, o que é que queremos preservar e automaticamente depois, no fundo, o robô faz o trabalho por ela e em 5 minutos faz a destruição do tecido prostático. Portanto, é uma técnica também muito mais precisa, não é? Por ser mais precisa, por isso tem uma taxa de efeitos laterais muito baixa, não usa energia térmica, ou seja, não há calor, é apenas água fria, e aqueles sintomas irritativos têm tendência a ser claramente menores, permite que os doentes muito rapidamente, às vezes em 2, 3 dias, estão a retomar a sua vida
a sua vida normal. Mas em que consiste, Sr. Doutor? O que é que estes jatos vão fazer? Eles vão destruir, destruir eles é uma técnica ablativa. Nós removemos mesmo tecido, ou seja, no fundo, aquele tecido que cresceu é completamente removido, como se fosse numa técnica habitual em que nós vamos lá cirurgicamente e removemos. Só que é destruído por água com alta pressão. No fundo, lá está o sistema do jato, que se for com muita pressão, destrói, sai tudo o que sai, e ali faz exatamente a mesma coisa. Controlamos em tempo real, com ecografia, em tempo real, conseguimos preservar muito bem estruturas importantes, nomeadamente para a ejaculação, e por isto esta é uma técnica que tem uma taxa muito menor de ejaculação retrógrada, muito menor. Não vou dizer que é zero, porque não é zero, na volta aí dos 15% dos doentes ficam com ejaculação retrógrada, o que quer dizer que os restantes 85% não ficam com ejaculação retrógrada, e será a técnica mais recente que temos no tratamento da hipertrofia benigna da próstata. Existem todas as técnicas clássicas por laparoscopia, sendo que nós cada vez mais preservamos a via endoscópica, ou seja, sem corte nenhum, fazer tudo através da uretra e fazer a remoção do tecido através da uretra. E quem é que é candidato a esta última técnica? Eu vou falar quem é candidato às técnicas cirúrgicas no global. Esta é uma das opções. Toda a gente é potencial candidato a esta técnica, desde que tenha ali um volume de próstata, pelos estudos, entre os 30 e os 150 gramas, sendo que já há várias experiências com próstatas de volumes bem superiores, mas se me dissesse assim, o que é que vem escrito no RCM da máquina, entre os 30 e os 150 gramas. Quem são os candidatos? Lá está, são os doentes que têm sintomas e que estão cada vez a ficar pior, apesar de nós termos aquelas medidas gerais e a medicação. Claro. São os doentes que têm complicações associadas à hipertrofia benigna da próstata, que é uma indicação formal para serem operados. O doente que não consegue de todo urinar, que tem que estar com uma algália. O doente que tem uma pedra dentro da bexiga. O doente que tem infecções urinárias de repetição, está sempre com infecções. Por norma, significa que tem um mau esvaziamento e são doentes que devem ser operados. É por norma, a única solução para resolver estas infecções. Doentes que têm hematúria, sangue persistente na urina, de secundária hipertrofia benigna da próstata, também devem ser operados. E agora, já entrava antes, e entra cada vez mais, mediante estas técnicas, o doente que não quer fazer a medicação. Claro. E que também passa a ser uma opção, nomeadamente cada vez mais, na medida em que temos técnicas menos invasivas. Normalmente é feita com anestesia local ou anestesia geral? São feitas com anestesia geral, ou seja, são feitas em regime de bloco, em regime de internamento. Há técnicas que permitem que o doente vá embora no próprio dia. Algumas técnicas obrigam internamento com 1, 2, 3 dias, depende um bocadinho. E o pós-operatório é muito simples, como nos estava a dizer, não é? Vai dependendo de caso a caso, mas... Dependendo de caso a caso, estas técnicas menos invasivas, por norma, têm pós-operatórios mais simples, em que não há necessidade de grandes cuidados no pós-operatório e que têm internamentos muito rápidos. Às vezes, nas técnicas mais convencionais, há um bocadinho mais de risco de hemorragia e por isso obriga a ter os doentes, às vezes, um bocadinho mais tempo internado, com sistemas de lavagem da bexiga, que é essencialmente impedir que se formem coágulos dentro da bexiga. Claro. É simples, faz um bocadinho de confusão para quem não está habituado a isto, mas é uma coisa simples, habitual. Quase todas as técnicas, entre os 2 e 3 dias, permitem que os doentes venham para casa. E apesar deste método, desta técnica tão eficaz e de nos explicar muito bem que o jato vai desfazer, então, tudo aquilo que está lá acumulado, digamos assim, há algum risco de recidiva? Portanto, de voltar a aparecer? Eu costumo brincar com os meus doentes e dizer sempre que é boas notícias. São boas notícias. Ou seja, são notícias, é um sinal de que o doente viveu tempo suficiente para a próstata voltar a crescer. Compreendo, e por isso... Claro. Sim, mas efetivamente o tecido continuará a crescer. O princípio que levou a crescer até ali irá se manter e por isso ele poderá voltar a crescer. Isto poderá, se houver tempo suficiente, haver necessidade de voltar claro. A retratar. Sim. São doentes que mantêm consultas, de acompanhamento, sim, por norma, vigilância. Os doentes mantêm consulta, sendo que alguns sentem-se muito bem, têm sempre tendência a espaçar um bocadinho mais o seu seguimento, mas sim, mantêm sempre o seguimento. E em relação a esta doença, qual é a prevalência? Eu diria que é 100% nos homens com mais de 40 anos, ou seja, todo depois o homem... depende se vão desenvolver os sintomas depende só não, da idade, não é? Assim, se desenvolve sintomas da idade, é uma doença transversal a toda a população masculina. Se há doentes que vão desenvolver sintomas, há doentes que nunca desenvolvem sintomas, e ainda bem, ainda bem. Mas como nos explicou também, há vantagens em ter um diagnóstico o mais cedo possível para tentar perceber quais são as abordagens terapêuticas também? Pelo menos para ter mais qualidade de vida, não é? Isso tudo. É uma doença centrada na qualidade de vida.
exceto nos casos, cada vez, infelizmente, mais limites, em que, no fundo, já encontrávamos doentes na fase das complicações, que felizmente isso vai acabando. Neste momento, o que pretendemos é melhorar a qualidade de vida do doente. E, por isso, o doente em que os sintomas urinários provoquem prejuízo da qualidade de vida, devem-nos procurar e devem ser tratados. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Doutor, por esta explicação. Conhecemos aqui, então, estes novos métodos de tratamento da hipertrofia benigna da próstata. Agora vamos ao encontro das suas dúvidas. Agradeço imenso a sua presença, Dr. Pedro Nogueira da Silva, médico urologista e coordenador de urologia no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia, Boa Nova e também Maia. Agora disponível para ouvir precisamente o seu caso, o seu testemunho, a sua opinião e ainda a sua questão relacionada com esta doença, mas também outras questões que digam respeito à especialidade de urologia. Não deixe de marcar o número de telefone 22 508 3297 para se inscrever e depois aqui poder colocar todas estas questões em cima da mesa em direto. Pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.